Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como transformar uma foto comum, por exemplo esse aqui é um arquivo JPEG, num arquivo editável que a gente chama de mockup aqui no Adobe Photoshop, de maneira que você possa trocar a cor do background, possa trocar a cor do objeto, possa inserir um elemento gráfico no objeto, fazer todas essas coisas com facilidade no teu projeto. Então vamos lá, para começar eu vou isolar o objeto do background. Então para isso eu posso vir aqui no meu menu Select, ou selecionar, né, e escolher a opção Assunto ou Subject. Normalmente a seleção que ele faz já é bem razoável, mas caso haja necessidade de completar alguma coisa, por exemplo, vou dar um zoom aqui, ó, e a gente vai ver que tem um pequeno detalhe aqui que ainda não estava completo, assim, poderia melhorar um pouco. A gente pode fazer isso, por exemplo, aqui utilizando a varinha mágica, e eu preciso então remover essa parte a mais aqui, então vou segurar a tecla Alt, vou clicar aqui, ó, removeu a parte que estava a mais, digamos assim. Então agora que eu estou com esse objeto aqui selecionado, eu poderia proceder de diversas formas, mas uma maneira que eu acho mais interessante é vir aqui no menu Selecionar novamente e escolher a opção de salvar a seleção. Mais tarde vocês vão ver porque essa opção é bem interessante. Eu vou clicar aqui em salvar a seleção, vou dar um nome para ela. Então, ok. Pronto, então eu já fiquei com essa seleção salva. Ou seja, se eu clicar aqui fora, por exemplo, para tirar a seleção, ou mesmo selecionar qualquer outra coisa aqui, não tem importância, porque na hora que eu quiser pegar minha seleção de volta, é só vir lá no menu Selecionar, carregar seleção. Eu tenho aqui ó, a seleção que eu tinha salvo, vou dar OK, e ele volta a selecionar então o objeto. Eu vou então separar só esse objeto do resto, utilizando o atalho Ctrl J ou Command J se você tiver no Mac. Ok, vou tirar o olhinho aqui da camada de baixo. Então, como vocês estão vendo, eu estou agora com o objeto separado. Eu vou voltar a selecionar aqui a minha camada original. Na verdade, eu não preciso dela, eu vou deixar aqui só como referência. E clicando aqui embaixo, essa bolinha metade escura, metade clara na diagonal, eu vou criar então um novo sólido. A vantagem de criar um sólido é que depois você pode trocar essa cor como você quiser. Eu poderia escolher qualquer cor aqui de background, certo? Poderia escolher uma cor dessas aqui, por exemplo. Você pode trocar essa cor a qualquer momento. E eu vou criar dois outros elementos aqui para dar um pouco mais de profundidade nessa camada. Como vocês estão vendo, essa parte aqui do objeto está sombreada. Então significa que tem uma luz que está vindo por esse lado. Da mesma forma, também ó, a parte de baixo do objeto está um pouco mais escura, então significa que também existe luz vindo de cima. Então nesse caso, então, eu vou criar uma nova camada vazia. Vou pegar aqui a minha ferramenta pincel. Vou trocar a cor do primeiro plano aqui para preto. Vou deixar a ponta do meu pincel bem grande. Você pode ajustar o tamanho da ponta do pincel utilizando as teclas abre colchete ou fecha colchete. E vou dar uma passada aqui, ó, simulando que essa parte de baixo aqui vai ficar um pouco mais escura. Então, por exemplo, assim. Eu sei que ficou escuro demais, mas não tem importância, porque a gente vai trocar isso aqui, ó, de normal para overlay. Então, ele só dá uma escurecidazinha, mas fica na cor que você tiver escolhido aí para o background. Vou criar uma outra camada aqui, ó. Uma outra camada nova, que eu vou chamar de luz, por exemplo. Vou colocar o meu pincel branco e vou dar uma passada, por exemplo, desse lado para representar que tem um pouco de luz aqui. Então dei uma clareada aqui desse lado. Também vou deixar aqui na opção de overlay. Já configurei mais ou menos esse meu background aqui, mas ainda está parecendo estranho porque esse objeto deveria estar emitindo uma sombra aqui embaixo. Eu vou escolher aqui, ó, na parte de formas, vou escolher, por exemplo, aqui a ferramenta elipse. E vou clicar e arrastar para desenhar uma elipse, mais ou menos aqui assim. Ela ficou branca, mas não tem importância, você pode vir aqui no preenchimento. Tá? Coloquei o preenchimento preto. Você pode editar essa figura sem problema, você pode mover ela para outro lugar, você pode deixar ela mais achatada, você pode puxar mais para cá, mais para lá, enfim. Você tem todo o controle aí sobre essa imagem aqui. Vou deixar ela mais achatadinha assim, ok. Vou confirmar, eu poderia dar Enter também. Então vou clicar aqui em Filter, ou Filtro. Vou clicar aqui na parte de desfoque e vou aplicar um desfoque gaussiano. Nesse momento ele pergunta se eu quero rasterizar ou se eu quero converter para um objeto inteligente. Então vou dizer que quero converter para um objeto inteligente para ficar mais editável. Eu posso ajustar o quão desfocado eu quero. Vou dar OK. E para não ficar assim preto, da mesma forma, a gente pode trocar isso aqui, por exemplo, pelo Multiply, certo? Ou, no caso aí, o Overlay é melhor que ele mistura mais com a camada de baixo. Se eu achei que ficou muito espalhado ainda, eu poderia mudar o tamanho dela aqui. Ó. Ele vai perguntar se eu quero converter para objeto de novo, faço isso. Dá Enter para confirmar e ele já aplica o efeito novamente. Essa aqui no caso é a minha caneca original, né?
eu vou clicar lá no menu selecionar, vou clicar aqui em carregar a seleção, vou pegar aquela seleção que eu tinha feito, né, que é a caneca inteira, dar OK, ela vai aparecer aqui, ó, e então eu crio novamente um outro sólido. Eu posso novamente escolher a cor que eu quiser, vou dar OK, só que dessa vez eu posso trocar aqui o modo de mistura de normal, ou para multiplicar, por exemplo, já fica interessante, ou para color, colocar aqui em multiplicar. E para modificar essa cor, basta clicar duas vezes aqui, ó, escolher ó, como é que eu quero que ela fique. OK. Mas eu quero acrescentar um outro detalhe, por exemplo, na parte superior da caneca. Eu vou utilizar então, nesse caso, a minha ferramenta de curvas. Vir aqui na minha ferramenta caneta e escolher aqui a opção ferramenta de curvatura. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem acompanhar. Uma maneira bem interessante de fazer isso é simplesmente fazer pontos para trabalhar com a ferramenta de curvatura. Então, por exemplo, dou um clique aqui, um outro clique aqui. Se a curva não ficar exatamente como você esperava, não tem problema, você ainda consegue editar esses pontos. Você consegue puxar os pontos e deixar como você quiser, certo? Você consegue modificar e acrescentar mais pontos. Como eu não estou conseguindo visualizar muito bem, eu vou fazer duas coisas, tá? Eu vou trocar aqui esse modo que está em preenchimento com cor, tá? Eu vou colocar aqui sem preenchimento e vou colocar aqui com algum contorno para a gente poder visualizar. Pronto. Coloquei aqui algum contorno, vou aumentar um pouquinho a espessura do contorno. Pronto. Ok, então vou ajustar agora a minha linha, tá? Então, como eu falei, você pode ajustar simplesmente movendo esses pontos, para você deixar mais como você quer. Se você tiver dificuldade de deixar o círculo exatamente como você queria, como eu falei, não tem importância, você pode clicar e arrastar que ele vai acrescentar pontos para corrigir a curvatura. Agora a gente vai transformar essa curva em uma seleção. Para isso, eu preciso aqui do meu menu Janela, na opção aqui de Demarcadores, tá? Na versão em português chama Demarcadores, e aí vai aparecer aqui os demarcadores. Ó. Aí você vai clicar aqui embaixo para transformar essa curva em uma seleção. Então, cliquei, pronto. Eu posso até aproveitar e já salvar também essa seleção. Então, vem aqui, ó. Vou salvar essa seleção. Vou chamar isso aqui de borda, por exemplo. Ok. Não preciso mais nem dessa camada aqui, eu posso até jogar fora. E vou criar então um novo sólido. Pronto, criei esse novo sólido, posso escolher a cor que eu quiser. Ok. E vou trocar aqui, ó, o modo de mistura, por exemplo, que seja multiplicar também. Só que nesse caso, vocês viram que a cor está sendo influenciada pela cor de baixo, porque a caneca inteira ela tem também essa parte aqui de cima. Então, como é que eu posso fazer para remover essa parte aqui de cima que eu não quero da minha máscara? Lembra que eu salvei a seleção? Então, eu posso clicar aqui na máscara de baixo, que está aqui, o que está vazado está em preto, né? E a caneca está em branco. Então, eu estou com ela aqui, ó, eu vou lá no meu menu Selecionar, Carregar a Seleção, vou pegar aqui a seleção Borda, ok? Ele vai pegar só essa parte aí, ó. E nesse caso, o que eu tenho que fazer, então, é pintar essa borda de preto. Quando eu pintar de preto, ela vai desaparecer daqui e, portanto, essa parte da caneca vai ficar livre para aparecer a cor de cima. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, no baldezinho de preenchimento, ou no caso já está com a cor preta aqui, ó. Eu poderia aqui vir aqui em editar, preencher, e escolher que eu quero preencher, por exemplo, com a cor preta. Vou dar OK, pronto. O que é que aconteceu na verdade? Ele removeu da minha máscara aqui a parte de cima. Se eu vou tirar assim o olhinho para vocês poderem ver, ó. Tirar aqui a seleção. Ou seja, aqui ó, eu tenho só a caneca pintada até aqui e essa parte aqui ó, é a cor que pinta a borda. Então eu posso clicar aqui, escolher qualquer cor que eu quiser aqui para a borda, certo? Posso modificar, como eu falei, a cor da própria caneca também à vontade. E aí como é que a gente vai fazer agora para acrescentar um desenho, uma ilustração, alguma coisa aqui na própria caneca? Primeiro, abrir o teu arquivo, o arquivo da imagem que você queira aplicar na caneca, seja ele qual for. No meu caso aqui seria, por exemplo, essa logo aqui, ó. Vou abrir. Pronto. Se é isso que eu quero aplicar na minha caneca, poderia ser qualquer outra imagem, eu vou primeiro salvar isso como se fosse um arquivo do Photoshop. Arquivo, salvar como, tá? Pronto. Nesse caso aqui, eu tinha até preparado aqui, eu vou substituir, coloquei como logo editável, arquivo do Photoshop, vou salvar. Então, ó, agora eu transformei isso num arquivo do Photoshop. Eu vou fechar aqui. Então, eu vou lá no menu
arquivo, né, File, e vou escolher a opção Colocar Incorporado, ou Place Embedded. Vou clicar aqui. E eu vou puxar o meu arquivo do Photoshop que eu havia criado, nesse caso aqui o meu logo editável. Ele vai aparecer aqui, você pode fazer um ajuste inicial. Eu vou agora confirmar e vou utilizar a ferramenta aqui de deformação para ficar mais próximo do formato do objeto que eu quero. Então aqui em editar, transforme ou transformação, e vou escolher aqui a opção de deformação, o Warp, aqui na versão em inglês. Pronto. Confirmar. E como é que eu vou remover esse background branco? Bem, você vai tocar aqui de normal para multiply, por exemplo, ele vai remover o background branco. Até aqui eu já teria concluído, mas como eu falei, o objetivo é fazer com que isso aqui seja editável, ou seja, que eu possa substituir essa marca aqui por qualquer outra marca, ou qualquer outra imagem que eu queira colocar aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Agora que ele já está aqui como um objeto do Photoshop, um objeto smart, né? Um objeto inteligente, eu vou clicar 2 vezes, ele vai abrir o meu arquivo do Photoshop aqui, e aí basta que eu importe a outra imagem que eu quero aqui mesmo para cima. Por exemplo, vamos supor que eu esteja com essa imagem aberta e eu quero substituir essa imagem por uma outra imagem. Então vou pegar, por exemplo, esse arquivo PNG aqui, ó, puxar para cá. Está aqui o meu arquivo PNG, eu posso ajustar, né, à vontade. Aí eu vou tirar o olhinho da camada de baixo, deixar só o de cima mesmo. Vou fechar aqui e salvar. Ok. O interessante quando você trabalha com arquivos PNG é que você pode aplicar alguns efeitos na imagem. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, e escolher aqui a opção de opções de mistura, eu posso vir aqui, por exemplo, nas opções de relevo, e aqui, ó, eu tenho como ajustar, por exemplo, a profundidade. Ó. Se vocês conseguirem visualizar aqui, ó, ele ficou com um pouquinho de profundidade. Posso ajustar aqui o tamanho, a suavidade, etc. E o mais interessante é que se eu voltar aqui nas opções de mistura, eu posso diminuir aqui o meu preenchimento, ou a opacidade do preenchimento, ó, ele vai removendo um pouco da cor e vai ficando só o efeito, que deixa um efeito bem interessante aí, vou dar ok assim. Ó. Então esse foi o resultado final, espero que todos consigam fazer e até a próxima.